7/7, o podcast do empresário brasileiro, tá? Aqui é uma conversa real com quem vive o negócio na pele. Empresa, caos, disciplina, risco, tudo que um dono que um dono sente e não conversa com ninguém. A nossa comunidade aqui, que já está crescendo ao longo dos meses, quer você também nessa conversa, nesse diálogo, né? Qual é a voz, qual que é a ideia que você vai ouvir ao longo desses 30, 40 minutos de papo aqui que a gente traz todo mês para te dar dicas do que você precisa fazer para virar a tua operação, de como você vai ter uma gestão financeira melhor, de como você vai ter um marketing que dê resultado sem ser um empresário mimado em 2025. Beleza? Acompanha nosso episódio. Aqui hoje no 7/7, primeiro episódio, piloto. Eu sou o Perina. Eu sou o Eric Rubens. Eu sou o Gabriel. E a gente tá finalmente... Gabriel Gil, tá? Só pra Gabriel claro. Gil. Só vai ouvir muita confusão Vai parecer os muito ouvintes. mais Gil do que Gabriel. Depois você Com explica certeza. o motivo. Mas é um ótimo codinome. É isso. A gente quer deixar aqui nossas condolências Registrado. ao Gabriel. Já separa o arroba Gabriel Arroba Gil. Eu Gabriel procurei Gil. uma vez, Gil Gestor. Aí ele usou o ver se Henrique. tinha. O Henrique ficou muito Exato. bom. Bom também. Fazendo um rap aqui, a gente vai falar sobre empresas que vivem a realidade do mercado brasileiro e as dificuldades, os desafios, os riscos, o caos que é entregar todo dia uma parte de si por um sonho. A gente é um podcast especializado em pessoas, em empresas, em donos, e a gente quer aqui sempre trazer a pauta do empresário brasileiro, tá? O que ninguém te conta sobre ser dono. Além do glamour. É isso. E eu acho que logo de início, assim, a primeira coisa que a gente estava, inclusive falando no backstage aqui, é sobre como encontrar um bom sócio. Exato. Não é fácil porque existe o tal do eu-presário, né, que você pontuou mais cedo também, que é o cara que ele às vezes está sozinho numa jornada e ele vai ter que sempre lutar internamente ali sobre o que é certo e o que é errado, e na maioria das vezes não vai ter ninguém para parar ele, né? Então essa pessoa buscar o que a gente chama aqui de acompanhamento, de guia, né, ou de se amparar em dados ou em exemplos do que já funciona, do que já está acontecendo no mercado, pode ser o diferencial para essa pessoa não quebrar. Afinal, de mais de 20 milhões de CNPJs, pelo menos 2 milhões vão fechar todo ano, né? Essa é a realidade do Brasil. Tanto é que um dado estatístico de um relatório do governo recente, ele mostra as aberturas e fechamentos de empresa no primeiro quadrimestre, né? Uhum. A gente teve 1 milhão no primeiro quadrimestre de 2025 de fechamentos, né? Que isso aí eu quero falar sobre isso, inclusive a gente tentar pautar na nossa experiência motivos para isso acontecer, Sim. né? Porque se a gente trazendo para um recorte menor de primeiro ano, segundo ano, a gente tem aí de 20, 30, 50% de fechamento de empresa já no comecinho, Sim. né? Então, faz todo sentido. Voltando para o sócio, a sociedade tem que ser muito complementar. A gente estava falando mais cedo também sobre o complementar da venda. É muito comum e, na verdade, eu acho que é uma formação que funciona muito bem quando a gente tem alguém que é mais voltado para o artístico, para o marketing, por exemplo, para poder ser esse representante da empresa, né, para ser talvez essa potência intelectual, mas ter alguém muito forte comercialmente, né? Isso é uma estrutura que é sempre o aconselhável, porque o comercial é aquilo que a gente estava comentando também. O comercial é loucura, o comercial é buzina, subir na mesa, e isso é muito difícil ter essa desenvoltura. Então, é muito interessante quando você consegue fazer esse complemento. Mas existem outros que funcionam, né? Sim. Os de vocês, por exemplo, queria que você comentasse pra gente um pouquinho como complementa muito bem vocês dois dentro da sociedade. Cara, para mim esse combo perfeito, ele acontece justamente de alguém que é capaz de olhar para a engrenagem, fazer ela acontecer, e fazer a garantia ali de que vai ser constituída uma visão, tá? Porque é muito diferente você ter uma visão e fazer isso dar certo com mais pessoas do que você só ter uma ideia, né? Muita empresa vai morrer só na ideia, a gente sabe hoje, principalmente a Imersa aqui, né, que é a nossa empresa principal, inclusive a mãe desse podcast, que vai tá olhando para ideias como algo que pode ser testado, validado,
né? Existe um medo nos empresários, eu vou até dar uma escapada aqui do tema rapidinho, mas existe esse medo nas pessoas de a ideia ser roubada. Muito cliente chega para nós com cheio de dedo ali, não, por favor, cara, não comenta com ninguém, tá? Vai que alguém abre uma empresa com essa ideia que eu tive. Depois que você está muito tempo na startup, que você já é um founder, que você já viu ideias quebrando, você vai entender que não importa. É o que todo o rios de bilionário vai te despejar ali. Você ter uma boa ideia está muito além de você fazer essa ideia se tornar uma empresa. E aí, voltando para a parte do sócio, algumas requisições aparecem ali, elas vão se revelando ao longo da jornada do o que uma pessoa precisa se tornar para que uma empresa funcione, né? Então, a formação inicial dos sócios, ela não necessariamente, na minha opinião, né, do que a gente vê, do que a gente acompanha, ela não é o que os sócios vão precisar ser ao longo da empresa necessariamente. A gente era super novo, cara, super imaturo para entender a posição de cada um ali dentro. É muito louco, assim, porque a sociedade, ela apenas ser complementar no quesito que cada um vai conseguir fazer muito bem, ainda assim não vai ser suficiente, porque as duas pessoas precisam também conseguirem conviver da melhor forma, né? Então, a gente até teve uma experiência, eu acredito que com uma diferença de tempo ali, mas tanto eu quanto Perina, no passado tivemos outros 2 sócios com negócios que não foram para frente, justamente por essa questão, né? Então a gente tinha ali tinha o pré-requisito que era aquele cara que era complementar em algo que talvez a gente não conseguia dar tanta atenção, mas ao mesmo tempo não funcionou como sociedade, né? Então existe, além desse pré-requisito de ser diferente, você também conviver com a pessoa e ela entender e ser coerente nas citações. Eu acho que isso também é uma diferença que muda tudo. Sabe? Você acha que tem que ter afinidade para ser sócio? Não. Não. Eu acho que depois de um tempo, e isso quem foi mostrando para mim, inclusive vou já fazer a primeira citação. Quando uma empresa ela se torna grande demais, as pessoas que vão ter que aparecer, elas vão cumprindo posições diferentes no tabuleiro. Então, por exemplo, no início de sociedade, geralmente vai ter só dono. Os caras são só dono. Então, tocando ali, eu sou dono de empresa. Esse daqui é dono também. Quando ela começa a ficar um pouco maior, a gente começa a estruturar processos, a gente vai perceber que a gente vai precisar de um CEO, um COO. Depois que ela começa a ficar um pouco maior, a gente vai perceber que a gente precisa de um CFO, a gente precisa de um CRO, a gente precisa de um CTO ou um CIO, e aí esse inglês começa a embananar a cabeça do empresário, ele fica assim, pô, mas e aí? Eu abri uma lojinha aqui na esquina do centro, eu sou CEO da minha loja, né? Você vai ver muito isso na bio das meninas que abrem lá, CEO da Luna Store, sei lá, tá tudo bem. De fato, elas são donas da parada. Só que para essas posições fazerem sentido, a estrutura da empresa tem que fazer sentido, né? E aí, depois de um tempo, vai ter um cara, é claro, a afinidade, cara, eu não quero levar isso pro extremo também do tipo, o cara vai ser totalmente avesso a mim, a gente não se dá, né? A diretoria, ela precisa ter essa convivência, ela tem que ter importante os valores, né? Baterem culturalmente, né? Pelo menos. Mas assim, eu posso não ser exatamente íntimo da pessoa que tá ali, ela ser uma baita de um... a sociedade pode ser por oportunismo, no caso. Com certeza. Não necessariamente que também funciona, né? Então, por exemplo, o que a gente chama hoje de CRO, que é o diretor que vai estar responsável por gerar receita, né? Ele geralmente é o cara que vai tocar o comercial. Ele precisa ter um ritmo diferente. Pode ser que ele não bata com um CTO, que seria o diretor técnico ali do desenvolvimento. Esse cara do desenvolvimento, a tendência, se ele é introspectivo, diretor, né? Bem mais. Para ele se tornar um diretor, ele tem que ser mais articulado, de fato. E pensando em larga escala também, chega um momento em que a empresa ela vai ter esses cargos ali de liderança, que esse cara não vai estar diretamente ali, sempre em contato, né? Então, essa diferença ali entre essas pessoas não vai ser tão evidente. É diferente quando você está começando do zero com aquele cara, que desde o início, se já não dá certo, cara, é muito mais difícil você conseguir chegar nesse momento em que você ter um CEO, um COO ali, que não bate tanto de frente vai dar diferença, sabe? Eu acho que... Até da metragem do escritório
isso muda tudo, né? Porque o early game ali, né, o início do jogo, você vai ter pessoas vivendo praticamente enclausuradas todo dia no mesmo espaço. Aí sim, não tem como não ter afinidade com o Gil, senão a gente vai se matar, cara. E isso daqui também é um outro skill que a gente foi desenvolvendo, que a gente consegue trazer uma discussão alta para a mesa e implodir ela em 20 minutos. A gente toma grandes decisões em pouco tempo. Recentemente a gente fez um M&A ali, a gente fez uma aquisição dessa empresa de consultoria de gastronomia, né? E aí, pô, a gente queria trazer a líder para dentro, a gente queria que ela tocasse o nosso setor de gastronomia, e a nossa ideia foi ter um setor interno, tá? Só que a gente foi passando isso por algum tempo, fomos conversando, amadurecendo a ideia e tal. De repente, a gente basicamente falou assim, ó, cara, vamos fazer? Eu vou marcar a reunião, ela vai chegar aqui, bora. Pensamos, no final do dia tava fechado e eu acho que essa capacidade da gente concordar em discordar. Né? Perfeito. Tá vendo o meu exercício aqui pra não ficar usando termos em inglês, né, cara? Tá difícil? Acho que vai ser legal. A gente tentar... Depois eu vou pontuar. Tá? Ó, isso aqui é uma coisa que acontece, vocês perceberam bastante aqui no podcast, né, as classificações em inglês, que a gente precisa nomenclaturas em português para facilitar a vida do empreendedor. Né? Com certeza. Senão a gente fica só chiquetando as coisas aqui e não resolve nada. Eu sou formado fora do Brasil, Uhum. eu não conheço todas as siglas que você mencionou, não. Dos diretores? Dos diretores e da estratégia comercial, por exemplo. Você falou M&A? Marketing Acquisition. Então. Tá? Que é a aquisição de novas empresas. E aí eu acho legal a gente até, já que a gente está aqui nessa troca, vamos colocar uma espécie de glossário, né? Do que for aparecendo ali. O pessoal da G4 faz isso bastante. Legal. Então eles estão conversando, de repente, o Primo Rico também faz isso. Eu sou a favor de brasileirar mesmo os termos, legal, inclusive perfeito. Os indicadores, né? Tá ótimo. Em vez de KPIs, os indicadores mesmo. Tá bom. Eu sou... Não como uma regra, mas eu... na verdade, existe esse movimento hoje, eu acho, né? No Brasil, de forma geral. A gente está aceitando mais a nossa cultura, de forma geral, tá? E a gente usa essas palavras e a gente cria verbos muito fortes, cara. Cria, então. Né? Tipo... Pô, agora que eu dei esse exemplo específico eu não vou lembrar, mas esses dias eu falei uma atrocidade, cara, gramatical ali que fez muito sentido. Foi um neologismo ali de um negócio que não tem como. Onboardar. Estamos onboardando, cara. Mas o onboarding, por exemplo, é uma coisa que parece que já entrou no vocabulário e a gente bota esse gerúndio aí do verbo para colocar em tudo. Tipo assim, ó, tem um prospect. O que o teu vendedor tá fazendo? Ele tá prospectando, entendeu? Uma palavra em inglês que virou um verbo. Dá para sair um mestrado aí. Mas é interessante. Esse é um tema que eu vejo se falar pouco, na verdade, e é uma coisa que eu gostaria bastante de levantar esse movimento aí, para a gente abrasileirar os nossos... E é muito louco a gente parar para pensar também que nem todo mundo tem essa oportunidade de estudar o mercado para se inserir no mercado. Exato. Né? Aí fica perdido. Mostram que 61% dos brasileiros que empreendem por necessidade, e não por opção. Então, às vezes o cara ele precisou abrir um próprio negócio, porque, por exemplo, iniciou a carreira de trabalho dele numa empresa, uma multinacional, passou ali 10, 12 anos, teve uma crise, acabou saindo, infelizmente se viu ali, tipo, pô, vou agora me formar mais 4, 5 anos, que área que eu gosto, o que eu vou fazer? Vou abrir meu próprio negócio. E aí o cara não tem esse tempo de, cara, deixa eu ver o que funciona, o que dá certo. Eu vou ver o que eu sei fazer, o que eu consigo abrir com o caixa que eu tenho. E eu vou que muitas vezes não é muito, né? Muitas vezes não é muito. Então, o cara acaba tendo que aprender, acaba tendo que construir esse avião no meio da queda. Tipo assim, muitas das vezes você vai se dar de frente com um cara que está empreendendo há muito tempo e que até está no caminho dele dando certo, sem saber a grande maioria das siglas, dos conceitos do marketing ou do empreendedorismo, porque o cara não teve esse tempo, ele não teve esse luxo de, tipo, olha, deixa eu estudar o mercado, deixa eu ver o que funciona para eu poder aplicar na minha empresa, né? Exato. Não é a realidade de todo mundo, infelizmente. Isso traz para nós a essência real do que é a empresa, do que é o empresário, né? É um movimento que nasce da insatisfação, cara, né? Do deslocamento, quase que da raiva. E o Alfredo, cara, da G4 fala isso também, que o ódio, ele é uma potência,
né? É um combustível muito forte e, de fato, faz a gente sair do lugar. Mas eu também acho que, a longo prazo, não é uma justificativa para o empresário ser teimoso sempre e cabeçudo. Isso custa muito caro depois. Então eu acho, beleza, começou, perfeito. Teve acesso a um tipo de conteúdo que consegue abrir um pouco a cabeça, o caso do 7/7, né? Nossa comunidade aqui de empresários, de pessoas que estão vivendo todo dia e tentando melhorar o espaço delas. Não é porque eu comecei, porque eu precisei, né? E eu estou me virando agora, que eu não posso ter uma reavaliação do mercado. Eu vejo isso, vou dar um exemplo básico aqui, tá? Lojas de roupa. O pessoal fala assim, cara, eu precisei abrir, comecei, tô vendendo ali, mas ninguém entra na minha loja. Esse é um tipo, né, o dono que está ali dentro ou está entrando em contato com o fornecedor, ele tem um gap no dia dele muito grande. Então ele tem tempo para tomar ação, para estudar, para ir atrás. Exato. Só que cria uma espécie de depressão, esse espectro na cabeça da pessoa de que eu não consigo virar. E a gente está aqui para provar que é possível. Exato. E tentando facilitar o máximo possível para que esse entendimento aconteça, né? Você ia pontuar alguma coisa? Ia pontuar alguma coisa? Eu acho que você estava falando previamente sobre empreendedor. Eu acho que eu não vou conseguir recuperar, não. Tá. Eu acho que a gente pode matar aquela parte dos sócios complementares. Isso. Porque no começo, nem sempre você tem uma pessoa certa para trazer como sócio. E eu acho que existe um erro de você imaginar que um bom sócio é um bom amigo. Não necessariamente, cara. Exato. Porque se você encontra uma pessoa, o caso da complementaridade eu acho muito importante, da gente tentar entender quem que tem assets que a gente não tem, né? Ou que tem uma perspectiva que a gente não tem, ou quem pode se tornar quem a gente precisa, tá? Isso é um ótimo ponto que eu queria complementar, porque quando a gente fala de ciclo de amizades, a gente geralmente tem pessoas que pensam igual. Sim. A gente cria afinidade com quem geralmente pensa igual a gente, às vezes tem a mesma posição política, às vezes tem até os mesmos objetivos, né? E é muito fechado isso. Por experiência, para mim, as coisas começaram a fazer mais sentido quando eu furei essas bolhas. Comecei a me permitir inserir em meios que não eram o meu meio. Sim. Coisas que eu tinha até um preconceito e que quebrei esse preconceito e passei a inserir. Isso cria uma influência muito boa, porque, obviamente, não se deve mudar a sua essência, os ciclos que você vai participar, mas você começa a entender um pouco mais daquilo lá. E muita coisa. E hoje, no empreendedorismo, a gente precisa concordar que existe uma cultura específica do empreendedor brasileiro. Se você existirá um preconceito de se inserir nesse ciclo, você não vai se permitir a muitas coisas, Com né? certeza. E você não vai absorver, talvez, muitas coisas que têm valor ali dentro, né? Que comercialmente dá bastante resultado. Com certeza. Por exemplo, né, o fato de que quando a gente se encontrou, né, cara, para vocês entenderem a nossa realidade, tá? Hoje a gente está numa escala aqui, a gente está buscando aí os milhões, né, mas a gente já esteve buscando os 1000. E nesse início, né, na primeira consolidação, o Gil, né, o Gabriel, né, é o meu nome, o nome de batismo do cara, tava na fábrica, no chão da fábrica. Já tava como gestor, já tava com uma carreira meia década ali, né, cara? Sim, que você já tava na jornada. há um tempo ali. Na verdade, a minha inserção no mercado de trabalho foi, né, nessa multinacional que eu trabalhava. E, cara, eu acho que até puxando um gancho com o que eu tinha comentado sobre essa questão de empreender por necessidade, não foi de fato, eu entrei nessa porque eu estava precisando, mas eu tive, acredito até que um privilégio de poder olhar, né, para isso e falar assim, cara, eu acho que isso é uma oportunidade, que talvez eu consiga estar entrando nisso também, né? Era um momento em que a gente estava muito próximo, né, sobre muitas coisas em paralelo acontecendo também, no momento você nem estava na cidade, né? Eu estava em Brasília. Estava para Brasília. Então, muita coisa acontecendo. Eu também tinha acabado de entrar na minha graduação. E ali, cara, é muito louco, até complementando o que você estava comentando, sobre você estar em contato com pessoas diferentes da sua bolha, né? E você vai vendo que aquela imagem que você tem do mercado, da graduação, quando você vai na prática ver aquilo, você fala assim, caramba, o mercado não está tão favorecido assim pro que eu estava achando que era. Então, não que você perde o brilho por aquilo que você sempre gostou. Eu sempre fui um cara de exatas, um cara mais analítico. Então, a área de engenharia sempre me cativou muito.
Só que quando eu cheguei lá, eu comecei a ver as oportunidades, comecei a olhar para o mercado, eu falei assim, caramba, não sou... tipo assim, ó, o que está acontecendo aqui agora não é o que eu achei que seria o momento Sim. atual. Então, você acaba vendo que você precisa se destacar, não que isso seja um problema, eu acho que se ter um diferencial hoje é o mínimo, só que ainda assim, todo mundo vai estar buscando um diferencial. Sim. Então, o mercado ainda assim vai estar pequeno para quem está buscando esse diferencial dentro dessa gama de funções. Então, cara, surgiu essa oportunidade. Eu sempre gostei muito da área do marketing, né, de empreendedorismo, mas ter essa iniciativa de dar esse salto de fé, eu acho que sempre foi uma dificuldade que eu tive de fazer sozinho, sabe? Eu acho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, para mim nunca funcionou, nunca deu muito certo. Eu sempre tive essa questão de, cara, eu quero fazer, mas eu quero fazer da melhor forma possível. Eu não quero começar e fazer quando der, aos pouquinhos. Inclusive, a gente teve até uma experiência com um outro projeto nosso, em que eu não consegui me dedicar, cara, e ficava sendo meio frustrante para ambos os lados, sabe? Sim. A gente tinha um projeto voltado para o cinema, Sim. né? Muito bacana, muito legal. Só que, infelizmente, eu não consegui me dedicar. Eu olhava para aquilo com brilho nos olhos, era muito bacana. Só que eu falava, caramba, eu consigo ver isso aqui de fim de semana quando dá. Como que eu vou realmente canalizar minha energia para isso? Eu Então, tenho um isso para mim é uma ponto dificuldade. muito legal para colocar aqui na metade. A minha primeira experiência de sociedade com o Gil foi assim. Era 3% do Gil, 97% eu ali no negócio, ele não conseguia, não tinha tempo, não dava para entregar. Por que que depois dessa experiência eu ainda quis chegar para ele e falar assim, ó, cara, eu vou embora de Brasília, você vai trancar a sua faculdade, a gente vai abrir uma empresa. Não é por nada do que ele já tinha mostrado no Cine 2, não era por afinidade, por ser meu brother, era porque eu via o cara numa entrega fazendo todo o trabalho dele o dia todo. Eu acho que essa vai ser a realidade de muito empresário também, tá? Que quer começar um negócio e acha que não vai dar porque ele trabalha e, por exemplo, tá fazendo uma graduação à noite. É insano. A gente vai entrar naquela parte, tipo assim, é só não dormir. Mas o que eu trago aqui para vocês é que se você encontra a pessoa certa, é possível. Porque ela vai te dar esse deslocamento, ela vai conseguir ser a tua retaguarda até você conseguir mudar. Então, a gente tá tentando trazer essa conversa da importância do sócio, mas pro Gil, o que eu via era, se esse cara dá o sangue dele, tá, para uma fábrica, em que tudo que ele gerar ali, tudo que ele produzir vai ser só lucro para outras pessoas. Acorda 5 horas da manhã. Comunista, identificado. Opa, fui pego. Brincadeira, galera. Tamo bem transitório, né, ultimamente. Precisa, né? Para ser empreendedor precisa, tá? O CNPJ não tem o tal do partido. Exato. Né? Isso é muito complexo. É. Mas fazendo o arco aqui, uma pessoa que estava se entregando totalmente para uma empresa, saía dessa empresa, ia viajar para Campinas para fazer engenharia, que não é uma graduação simples. Se eu pegar esse cara, colocar ele para fazer algo que ele realmente é apaixonado e mostrar os caminhos para ele aprender essa parada, claro, a gente sempre traz muita experiência das coisas que a gente tem vivido, mas é intangível, cara, a distância entre o Gil da Eton pro Gil hoje, né? E assim, uma coisa que eu acho que deu muito certo na época também é que quando a gente começou, no modelo em que a gente começou, cara, isso foi muito louco, porque o que eu fazia, o que eu estudava, por exemplo, que era gestão de tráfego, foi exatamente a metade da frente que a gente começou a oferecer como Mas serviço. você estudava isso enquanto trabalhava? Porque era o que eu comecei a olhar dentro da graduação. Eu falei assim, cara, que nem eu falei para você, eu comecei a olhar o mercado de engenharia, e lógico, não falando que a engenharia não tá sendo um mercado ótimo ainda até hoje, mas eu falo que eu comecei a ver essa oportunidade dentro do mercado. E eu falei assim, caramba, gestão de tráfego é interessante, né? O quanto eu consegui alcançar as pessoas, a forma que o Meta trabalhava essa ferramenta eu achei fascinante. Então eu até fazia algo ali de forma autônoma mesmo, e o Giovanni também já trabalhava com a questão de Photoshop e tudo mais. E eu falei, caramba, e isso funcionou muito bem, né? Porque no modelo em que a gente começou a pensar, daria muito certo, porque tanto eu quanto ele, a gente não teria esse conflito de funções, cada um faria uma coisa diferente, e daria muito certo para poder oferecer isso. Então eu acho que o momento favoreceu muito a gente também, e o que cada um estava fazendo, cada um estava estudando ali. Então eu acho que essa questão
Porque, por exemplo, se fosse os dois trabalhando com designer, por exemplo, a gente ia ter que se reinventar de Complementares. alguma outra forma, entendeu? Esse é um outro ponto, antes de eu perguntar também qual é a tua história, cara, que eu acho legal a gente colocar aqui. A gente começou como operadores, então eu já tinha os meus clientes em Brasília, vim pra cá, né, eu tava lá morando já com a minha esposa, e aí ele trancou a engenharia, a gente passou 6 meses ali trabalhando igual uns camelos, só que era isso. O que a gente gerava de receita, a gente produzia. A gente não tinha um processo para fazer essa escala. Uma satisfação, imagino, o do Gil de aplicar o que está estudando, né? 100%, cara. 100%. Eu acho que a frustração maior é quando você tá aprendendo muita coisa na teoria e você não tem a oportunidade de ficar praticando aquilo. Falava, caramba, será que isso aqui funciona? Porque na indústria seria mais difícil para você, de fato, aplicar a engenharia, né? Exatamente. E o outro lado, e você fez esse páreo entre o casamento e a empresa, se a minha esposa fosse parecida comigo, né, se ela tivesse a mesmos interesses. Provavelmente eu não sei nem se eu ia estar aqui, sabe? Se eu encontrasse alguém louco como eu pra ir pra cima das coisas como eu vou. Então ela é muito mais comedida, eu já corro muito mais riscos. E esse complemento acaba funcionando porque ele, sendo mais analítico, nunca a cabeça dele permitiria ele sair da Eaton, cara. Para sair de um salário ótimo, com uma estabilidade muito boa, com um plano de saúde, para não ganhar nada, né? Então precisa de, às vezes, um psicopata assim, para fazer esse cara sair. É o que eu tô falando para ti da saída do empresário que já não tem mais horas vagas no dia. E eu preciso de um cara como ele para trazer para mim esses contrapontos. Eu digo para ele assim, às vezes parece que a gente tem discussões, mas elas são só balanceamentos, né? E nesse momento de complementaridade, por exemplo, quando a gente compreendeu isso, a gente também conseguiu, agora, no momento que a gente está, entender que enquanto eu estiver caçando, ele vai ter que estar construindo, e essa parte da visão que eu vou trazendo, o Gil, ele também tem esse dom, cara. Eu acho que se eu encontrasse uma pessoa exatamente igual a mim, a gente provavelmente se mataria. E não daria certo também pela questão de que eu sou um cara muito da gestão de risco, sabe? Se vocês falassem, cara, vamos pra praia, vamos pra Ubatuba, eu vou ficar pensando, tá, beleza, pedágio e tal, que carro que a gente vai. Tipo assim, eu vou ficar aqui planejando cada coisinha ali. É bom ter esse impulsionamento. Até fica, pô, mas e se der errado? Tipo, a gente tem que estar com o step, quantos carros que a gente vai, quantas pessoas que vão. Então, se eu tiver uma outra pessoa que é tão analítico quanto, a gente vai ficar muito mais pela gestão de risco do que, tipo assim, cara, vamos lá, depois a gente vê. Não vai fazer nada, não. Que entra o gancho muito interessante do empreendedorismo, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão de que é melhor mal feito que não feito. Com certeza. Né? Que às vezes, você vai esperar até quando ser o especialista para oferecer alguma coisa. Você não vai ser especialista se você não oferecer essa coisa. Você precisa começar com a insegurança de saber que você não domina tudo, mas a experiência te dá esse título de especialista. Com né? certeza. E isso é muito bom lembrar que o 7/7, na verdade, não é, como o Perina mencionou muito bem, não é a filosofia de trabalho enquanto eles dormem, tá? É justamente saber que, em algum momento, para você empreender, você talvez precisa unir duas coisas ao mesmo tempo, para não perder a sua fonte de renda, e vai precisar trabalhar a hora que dá, né? Até ter essa segurança, que é ali mesmo já uma ponte ali para a fase inicial mesmo do empreendedorismo de fato, que é se dedicar àquilo lá. Então existe um ciclo para chegar até ali, né? E é muito difícil. E para a gente hoje, cara, olhar para isso, né? Como o empreendedor ele pode virar o jogo, a partir do momento que a tua empresa é o tal do B2B, né? Que é o business to business. Olha lá ele. Chegamos. Mas é isso, empresário, você também não pode ser teimoso em tipo, não vou nem pesquisar o que é. Dá uma caçada. Não precisa ficar inglesando, mas quando a gente está fazendo um serviço, prestando algo para outra empresa, você começa a identificar problemas nas outras empresas que muitas vezes o próprio dono não vai te deixar resolver. Ele vai se sentir ofendido, vai achar que é uma crítica, ou então essa pessoa que está 10 anos a menos no mercado vai me explicar algo sobre o meu setor. Analogia da árvore, já viu isso? Não. Árvore e floresta, né? Você pega alguém que está na frente de uma árvore dentro de uma floresta. Ela está lá, é o dia a dia dela. Aí você está lá em cima, com aquele distanciamento daquele lugar,
e fala, o caminho é pela floresta, é por aqui. A pessoa vai falar, mas que floresta? Só tem uma árvore aqui. Então, o distanciamento, e isso funciona muito bem para mentorias, para consultorias, que é ter essa visão de fora do negócio, e geralmente funciona muito bem. Claro que com a experiência, você vai conseguir aplicar, mas é mais fácil identificar problemas. Às vezes é fácil, às vezes é muito difícil aplicar como resolver isso. Mas é fácil identificar e dar o caminho das pedras, né? Essa foi a virada de chave pra gente. Eu acredito que olhar primeiro no cliente e depois pro produto. Eu acho que isso daqui, se eu pudesse deixar essa contribuição aí para o pessoal do 7/7 que está assistindo, a pessoa, quando começa, ela também olha muito para si. O que eu sei fazer, o que eu entrego, o que é o meu produto, e aí eu vou tentar vender essa coisa. Então ela monta tudo, vai tentar deixar esse pacote perfeito para entregar, e a hora que ela entrega esse pacote perfeito, talvez ela descubra, né? É provável que descubra de fato, que o cliente não precisa disso, ou que o que o cliente precisa é diferente do que ela está oferecendo. E aí, se ela não tiver, né, a humildade de se adaptar, ela provavelmente vai ter sérios problemas no futuro. É o caso das agências tradicionais, né? Parte da Imersa, que é a empresa em que eu e o Gil fundamos e que se transformou ao longo dos anos, parte da nossa guinada ali foi porque a gente entendeu que o nosso cliente precisava de algo que ia além de tráfego pago, ia além da gestão da rede social. Você pode colocar 200 leads na mão de um empresário, ele não vai saber fazer nada com isso, cara. E aí o que ele vai falar? O lead é desqualificado, esse lead não funciona, esse lead não serve, eu mesmo atendo, não é nem atendente. Então ele vai ter uma série de gaps ali, né? Ele vai ter lacunas nessa execução completa, porque o cliente meu, ele não precisa da gestão de rede social e a gestão de tráfego. Ele precisa vender, precisa de resultado. Então a gente mudou a nossa estrutura para que a gente pudesse formar uma equipe boa de fato, contratar profissionais caros, ter uma estrutura para poder chegar numa empresa e dizer: você vai ter tráfego pago, você vai ter uma rede social, mas essas são ferramentas para você vender. E você precisa ter o teu atendente treinado, você precisa ter o teu Google bem posicionado. É uma série de ferramentas que precisam estar apontando para o mesmo lugar para que faça sentido. E aí, mudou. Quando a gente começou a escalar, né, para o 1 milhão ano, quando a gente olhou para o cliente, o que ele precisava e de que forma a gente precisaria moldar o nosso produto. Então, a gente troca esse lado. O Jobs fala isso numa palestra em que um jornalista confronta ele, dizendo que a Apple está trazendo, como ele se sente com a Apple trazendo uma tecnologia que já foi colocada 5 anos atrás. E aí o Jobs responde para ele e falou assim: o grande problema de você ter a nossa postura, né, de você trabalhar como a Apple trabalha, é que muitas vezes um senhor como esse vai estar certo. Por quê? De fato, essa tecnologia já tinha nascido há mais tempo. Só que a Apple era uma empresa, e ainda é, né? Eu acho que foi mudando um pouco. Hoje o Tim Cook Tim Cook é muito menos Jobs, né? Não tem como ser Jobs, não dá. A Apple, ela pensa no cliente. Então ela está mais preocupada na experiência do cliente do que em trazer para ele uma câmera com 16 megapixels. Entendeu? Ela quer primeiro que todas as coisas que o cara precisa estejam resolvidas no iPhone. E eu acho que como é que a gente emula isso para o empresário do dia a dia, né? É basicamente sair do comum, né? Sair do fluxo que parece ser o correto e pensar em outras oportunidades, né? Por exemplo, o Eric trabalha com basicamente a reforma da estrutura financeira de uma empresa, que é tudo. Você está fazendo tudo, você está vendendo para você gerar dinheiro. E muita empresa não vai ter lucro no que ela está vendendo. Ela tem um faturamento de 500 mil reais, mas ela lucra 20 mil reais. Sabe o que é louco? Às vezes, para essa empresa, ela aumentar o faturamento é um problema. Porque ela tem um prejuízo num serviço específico, por exemplo, que ela não sabe, supondo que ela tem uma esteira de serviços, algum deles dá um prejuízo para essa empresa, ela não sabe, ela escala isso, ela faz, por exemplo, uma ação de marketing muito grande, ela passa a faturar muito mais, o prejuízo dela vai aumentar também. E isso é um dos casos bizarros que pode levar a empresa... Difícil de reverter também. Difícil de reverter. Aliás, por isso, que aí vou puxar um pouco para a gestão financeira, por isso a importância de
complementar esses serviços, né? Marketing não pode existir sem o controle financeiro. Eu preciso saber o que eu vou promover, de fato. Às vezes eu vou promover um serviço que eu não deveria estar promovendo. Sim. Às vezes, numa análise de precificação, por exemplo, eu vou entender que alguns daqueles produtos dentro da minha esteira de serviços eu tenho que tirar da minha esteira, porque não dá lucro. Perfeito. Claro que, às vezes, é um produto isca, é uma coisa que eu vou usar estrategicamente com o marketing para trazer um cliente para cá, né? Aquilo que a gente estava falando de mentorias, né? Sim. Então, vou pegar uma mentoria, então, ele tá emocionado com o assunto. Cara, eu engasguei, eu tô querendo não tossir, porque tá ótimo o que você tá falando. Dá liberado da tosse. Pode continuar. Então, essa é a minha área de atuação, né? Eu hoje trabalho focado em garantir que o marketing vai atuar em algo que já é lucrativo. Então, a gente precisa primeiro entender se meu investimento em marketing vai trazer resultado, né? E disso ajudar o cliente basicamente a fazer a leitura desse retorno, né? Porque a gente fala muito isso, que não existe um investimento caro desde que tenha retorno. Eu posso contratar, pagar R$10 mil no serviço de gestão de tráfego, posso inserir mais R$15 mil na meta, desde que eu tenha um retorno disso, né? E para fazer isso eu preciso ter isso mapeado, eu preciso ter a base feita. Eu conheço a minha estrutura financeira, eu sei fazer a leitura de uma DRE básica, eu sei fazer a leitura de um fluxo de caixa, sei a minha margem de lucro desses produtos, e disso saber quanto que eu vou fazer esse investimento, já entendendo que eu preciso ter um retorno disso, eu preciso saber ler se esse investimento que está acontecendo de fato está trazendo um retorno para mim. É muito legal você trazer isso, porque às vezes, pro ponto de vista do cara que ele não trabalha, né, ele não tem um negócio próprio, ele vai pensar assim, ué, mas se eu aumentar o faturamento não resolve o meu problema, eu tô ganhando mais, né? Qual que é o problema disso? Talvez, parece óbvio, né? Mas é venda. É venda, né? Então, eu tô ganhando mais, como que isso pode ser um problema para minha empresa? Né? Ele nunca para pensar do ponto de vista, tipo, tá, mas a empresa, ela consegue dar conta dessa produção a mais que exigiu por conta desse aumento de faturamento? Você vai dar conta, a quantidade de funcionários? Então, tipo, tem uma série de variáveis que você tem que considerar nessa equação e não só o aumento de faturamento para resolver todo o problema, né? Exato. Até porque eu acho que você vai saber pontuar isso para nós também. A visão de quando você traz alguém de fora, uma assessoria empresarial para olhar, seja para o espectro financeiro, comercial, operacional da sua empresa, essa pessoa ela não está vindo ali só para fazer conta. Ela vai trazer toda uma expertise, todo um blueprint ali da coisa, né? Um mapa de outros exemplos de empresas que já quebraram ou que já viraram para a tua empresa. E nesse momento, quando a gente está falando de gestão financeira, a gente não está falando só de economizar ou colocar em algum lugar. É justamente de quais estratégias a pessoa pode definir com o que ela tem agora, que ela pode ter um retorno. O pesadelo do gestor de tráfego, tá? Só dando esse exemplo. Hoje, a grande maioria dos gestores de tráfego não conseguem manter uma pessoa ali por mais de 3 meses, tempo suficiente para ela começar a ter resultado, né? Ou encaixar uma campanha. Por quê? A pessoa fica maluca, tipo, pô, eu vou colocar R$1.500 aqui de ads, né? Eu vou tentar rodar anúncio, cada pessoa vai me custar R$50, eu não vou vender nada, eu perdi. Sendo que ela poderia ter desenhado esse investimento por 6, 8 meses e ter o triplo disso na mão dela. Perfeito. Né? Não dá o tempo, não dá a maturação daquele serviço, né? Por falta de planejamento mesmo. Né? Às vezes e vocês devem enfrentar isso todos os dias. Deve aparecer muito cliente que ele está desesperado. Ele procura já o marketing porque ele já não tem caixa. Sim. E aí quer ele ser salvo. Exato. E acaba acontecendo muito também, cara, que é uma grande dificuldade nossa desde o início, que é a conscientização do cliente sobre não só o marketing, mas o tráfego pago também. Ele vai criar a oportunidade. Ele não vai criar a venda de fato. Porque um time de vendas, um time comercial é completamente diferente de um anúncio que vai levar um cara até você. Perfeito. Então, às vezes, o seu atendimento, ele vai só colocar o preço, não vai tentar fazer um atendimento exclusivo para a pessoa, entender o que ela precisa, qual que é o serviço, qual a dor que ela está tendo ali. E aí o cara fala assim, pô, tá chegando lead aqui, mas eu não tô convertendo nada. Esse dinheiro aí não tá servindo para nada. E aí esse estresse, né, essa fricção ali de tentar contra-argumentar não faz sentido, entendeu? Porque você sabe que o cara, pela mente até um pouco conservadora, de tipo, pô,
Eu sempre fiz o meu faturamento dessa forma. Agora com o marketing eu não tô aumentando, então não tá funcionando, entendeu? O vendedor júnior, que ele mais traz no nosso comercial ali, é essa objeção, né? Ah, mas eu já tive tráfego, nunca funcionou. O que eu vou responder para essa pessoa? Fala assim, filha, me explica aqui. O que você fez no tráfego? O que você deixou o teu gestor fazer? Ou então, né? Passa para nós, é claro que ninguém faz isso de cara, né? Depois que a pessoa fecha, a gente vai ter acesso a isso. Quais foram as respostas dadas para esses leads? Perfeito. Você tinha um script para conduzir essas pessoas? Ou a atendente ficou só parada, a pessoa vem, pô, eu queria comprar essa Tirando camiseta pedido, aí. né? Tirando Tirar pedido e exatamente. fazer venda. Transformar uma atendente numa vendedora é um grande desafio. Desafiador. E ter um valor para você poder investir nessa pessoa que está ali dentro, às vezes o empresário acha que não vale a pena. Ah, mas ela vai sair, pô, vai ficar melhor. Desculpa te interromper, mas Claro. você pegou um ponto que eu acho que é bem cirúrgico e acontece com muita frequência, eu vejo isso todos os dias. É querer que alguém lá dentro já da sua estrutura, que pode ser uma estrutura pequena, mas vamos pegar um exemplo, uma recepcionista ou uma secretária, que essa pessoa vire um comercial. Uhum. E não vai virar um comercial. Comercial é uma personalidade já, Sim. que você, em alguns casos, você consegue ajudar a moldar, consegue Sim. ajudar a desenvolver. Mas é mais fácil você pegar um comercial Sim. que vai virar uma secretária também, Sim. do que o contrário, né? Com Então, certeza. esse é um erro muito comum. E a capacitação dessa pessoa, ela não é necessariamente para tornar ali ela uma vendedora de coisas, mas ela conseguir seguir um script. Quando a gente fala script, pessoal, é uma sequência de mensagens, tá? Não tem muito segredo. Não precisa ser uma pessoa genial para pegar aquilo ali, ó. Se a pessoa me disser isso, eu vou dizer aquilo. E aí você cria essa ordem racional para esse lead ser conduzido. Ah, o lead tá só curioso. Tudo bem. É só classificar esse cara. Eu acho que o curioso, ele também compra. É uma questão de o quanto você consegue filtrar e se você tem uma pessoa responsável ali para não ficar irritado com isso, né? Por exemplo, o empresário, que eu acho que é o super BO ali da coisa, né? Às vezes o cara vem atrás do tráfego, a gente enche ele de lead e ele fica irritado. Pô, mas tá chegando um monte de gente, eu tenho que responder. Eu não consigo fazer as entregas. Bicho, desculpa, vou falar diretamente com você agora, olhando nos seus olhos. Vai fazer outra coisa. Ou espera um pouco para abrir tua empresa. Você precisa dar uma finalidade para isso. Alguém vai ter que atender as pessoas, filtrar. E aí, de 200 leads, né? Se ninguém ali compra, cara, alguma coisa tá errada com a sua empresa. Não com o tráfego necessariamente. Eu, como financeiro, vejo isso todos os dias. É muito comum uma empresa que está aí na média dos seus até 50 mil de faturamento, ela fatura muito bem um mês, depois ela despenca, depois ela vai. Então não tem uma previsibilidade, não tem como fazer, porque o fluxo de caixa ele é muito incerto. Esse é um dos motivos, porque é eu empresário. Então o cara vendeu pra caramba esse mês. Aí esse mês tem que entregar. Ele não consegue mais fazer as entregas comerciais, ele vai parar de vender. Não tem mais cliente, não vendeu mês passado? Consegue vender de Fecha a novo. torneira e vai tentando Exato. lidar com Ele isso. soube a demanda que ele vai ir atrás do cliente, né? Pô, eu tô precisando porque o meu faturamento abaixou, então agora o meu time comercial vai vir aqui. Então, mas quando aí que tá. Tendo já essa visão que precisa ter um time para isso, já é meio caminho andado, né? Perfeito. Porque não dá para fazer tudo. E aí o cara não tem tempo, porque ele ou tem que vender ou atender. O que ele vai fazer? Pegar uma parte dessa verba que ele tem e investir numa empresa que faz, que assessora ele, que implanta, que constrói isso, para você poder crescer, né? Você vai precisar de pessoas para fazer mais, para chegar em mais lugares. E eu acho que o que o Eric traz aqui para nós de gestão financeira e dessa perspectiva do faturamento, do lucro, é porque é o lucro que vai te dar a possibilidade desse crescimento, não o faturamento. Perfeito. O faturamento, se ele estiver muito perto do teu custo ali, você não tem margem para crescer, para resolver o problema. Então, às vezes, vale você dar uma cortada no que está te sangrando ali, para você direcionar para o lugar certo. Ah, mas, pô, eu tô coloquei uma assessoria aqui. Por 6 meses eu não tive mais resultado, né? Eu não vendi o triplo. Bicho, a gente tá em 6 meses ou menos, né? Geralmente menos, consertando um problema para que a tua empresa daqui a um tempo possa brilhar. Exato. Diferente desse olhar até infantil, isso me irrita um pouco na nossa base de clientes. Eu sempre trago isso com muita honestidade. Vocês vão ver em todas as legendas aqui que a gente tem, em todos os posts, que a gente fala real. Como que uma pessoa com 30, 40, 50 anos, que já tem uma empresa, já tem uma família, consegue ser tão mimada de olhar para qualquer coisa que ela for colocar na empresa? Ah, mas eu quero o dobro.
eu vou colocar R$1.000, mas eu quero R$2.000. Eu quero amanhã. Eu investi aqui agora, mas eu quero já. Não é assim que funciona a vida. E o cara às vezes acha que a proporção do resultado vai ser no quanto ele vai colocar. Então, por exemplo, se eu fazia X de faturamento sem colocar nenhum real em tráfego, com R$200 de tráfego, eu fazia R$200, 200 vezes a mais do que eu fazia antes, porque antes eu não usava nada. Total. Então ele acha que essa conta acaba acontecendo dessa forma. É um erro muito comum. E para a pessoa não achar que também a gente não gosta de você, não é o caso. A gente só tem que ser um pouco mais firme em alguns momentos pro empresário, para a empresária entender que esse investimento vai ser bom, né? E se a gente precisar segurar um pouco em cima no rodeio ali, a pessoa dá uma esperneada, pô, mas eu queria isso para agora e não sei o quê. Bicho, você levou 10 anos para botar essa empresa de pé. Você vai querer que o teu setor, a tua gestão financeira que está solta ali há uma década seja resolvida em um mês? É igual uma reforma, né? Primeiro você quebra tudo, Exatamente. tem a bagunça para depois... E depois fica lindo também. Exato, é a reforma feita, né? A gente vai aprofundar bastante nesses temas, eu quero trazer bastante sobre entendimento de gestão financeira, a diferença que é muito comum ainda de recebimento e faturamento, como fazer uma leitura, os indicadores que um empresário precisa em categorias diferentes para fazer uma leitura do seu financeiro para conseguir ter esse acompanhamento, e vocês também, obviamente, trazer isso dentro do marketing, né? 100%. Então, acompanhe os próximos episódios, que vai ter bastante coisa boa ainda. Obrigado. Pessoal, se inscreva aqui no canal, tá? Comece a acompanhar aí o nosso perfil, o perfil da Imerse também, da assessoria empresarial, e entre no nosso grupo do WhatsApp, tá? A gente tem aí uma comunidade de empresários que está sempre trocando figurinhas e, às vezes, até fechando negócio, né? Então, é realmente um ecossistema 100% que você vai poder, 7/7, estar conversando sobre o que mais te importa. Valeu!